Porto sobre o afastamento do prefeito Valmir Monteiro. 6h37. Boa noite, Marcos. 6h37, boa noite, Gilmar, e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Destaque: o matadouro do município de Lagarto. E é o promotor de justiça, doutor Antônio César Leite de Carvalho, o promotor de Lagarto, que vai conversar conosco a partir de agora. Boa noite para o senhor e muito obrigado por aceitar a nossa equipe de reportagem. O que nós poderíamos já adiantar sobre este processo do fechamento do matadouro do município de Lagarto? A informação preliminar é que o prefeito não foi notificado. Procede a informação? Na realidade, o prefeito, segundo informações que eu tenho, ele estará sendo notificado do seu afastamento agora às 7 horas. Tanto ele como o secretário de Finanças, o senhor Anderson, enquanto que o secretário de Administração, o senhor Floriano, já foi notificado, ou intimado, como queiram, às 5 horas da tarde. Então, esse já está efetivamente afastado. Promotor, para que a gente entenda melhor, o que foi que motivou a decisão do senhor, da promotoria, em fechar o matadouro? Como começou tudo? Na realidade, existe uma ação muito antiga que determinou o fechamento do matadouro por conta de irregularidade do ponto de vista da parte sanitária, de saúde. Essa ação veio se arrastando nos cumprimentos de sentença, prefeitos que já passaram por lá, como o próprio Valmir, no outro mandato, pedia prazos para ir fazendo algumas obras de reforma. O Ministério Público, que naquela época era representado pelo doutor Carlos Henrique Siqueira, ia concedendo prazo e eles não cumpriam. Depois veio no próprio governo também de Lila, e a mesma coisa. E finalmente, quando foi esse ano, ele foi finalmente fechado. Ele conseguiu, através de um agravo, reabrir com a liminar do desembargador Roberto Porto, e posteriormente o próprio desembargador cassou essa liminar e o matadouro foi fechado. Só que, nesse íntere, eu entendi de abrir um inquérito civil para investigar a questão do matadouro sob um outro viés, que era o viés ambiental. Tá? E no momento em que eu instaurei o inquérito civil, que chamei a pessoa responsável pelo matadouro, que eu desconhecia qual era a situação real dela, esse administrador, eu comecei a questioná-lo sobre os problemas ambientais do matadouro e fui mais além, e ele foi dizendo de que forma que ele estava administrando aquele matadouro. Que foi colocado pelo prefeito, porque era amigo do prefeito e participou de campanha, e eu fui perguntando quanto abatia de bois por mês, quanto isso rendia em dinheiro, e no fim ele terminou asseverando que não recebia nada. Vez por outra, Valmir, pela amizade com ele, o prefeito dava a ele 2 mil, 3 mil reais de gratificação, e que, por vezes, quando sobrava alguma coisa, ele repassava para Valmir em dinheiro, em espécie, 3, 5 mil reais, 8 mil reais. A partir daí, o viés da nossa investigação foi outro. Então, chamamos também para ser ouvido o secretário de Finanças para questionar, já que, como atribuição que ele tinha de zelar pelas receitas públicas, se ele tinha conhecimento que o matadouro estava sendo administrado por um particular. Ele disse que soube por ouvir dizer na rua, uma cidade pequena como Lagarto. E eu questionei, se o senhor sabia por ouvir dizer, o senhor agiu no sentido de fazer com que esse particular recolhesse os impostos, ISS, etc. Não, porque eu não sei se ele recolheu na exatoria, depois nós pedimos a documentação e está constatado que não foi recolhido nenhum imposto, e ele disse, talvez tenha sido uma falha minha. Com relação ao secretário de administração, também chamei para ouvi-lo, e ele era responsável por essa parte de organização dos funcionários, e bem assim, processo de licitação. Questionei ele por que um administrador particular, sem documento, de boca, explorava o matadouro, com a prefeitura pagando funcionários, com a prefeitura pagando energia, com a prefeitura pagando água, quer dizer, um valor que saía líquido, e como que esses funcionários estavam prestando serviço. E ele, da mesma forma, disse que não sabia quantos funcionários tinha, que também não fez a licitação, que ouviu dizer também que o matadouro estava entregue a essa pessoa que era amiga do prefeito. A partir daí, nós colacionamos algumas outras provas documentais, por exemplo, junto a Indagro, o número de GTAs que comprovava qual o número de abates que acontecia mensalmente no matadouro de Lagarto, e detectamos que tinha só em abate de gado, de boi, uma média de 90 a 100 mil reais que era faturado, Você soma isso, que tem couro, tem aqueles miúdos, aquelas coisas todas que era vendida, graxaria, que poderia isso subir para uma arrecadação mensal da ordem de aproximadamente uns 110, 120 mil reais mês. Além disso, havia
o ganho indireto, que era deixar de pagar a energia, que a média de energia estava dando de R$ 1.400, R$ 1.500, que era pago pela prefeitura para o administrador gozar dos benefícios. Bem assim, os funcionários, levantamos os salários desses funcionários que prestavam serviço lá, em média ganhavam de R$ 1.700 a R$ 2.000, então era outro custo que deveria ser coberto pelo administrador, mas estava a cargo da prefeitura. Então, no fim, quando levantamos, durante todo um ano de administração de Valmir, havia efetivamente um prejuízo aos cofres públicos da ordem de 1.300.000 e tantos, sem correção. Para finalizarmos, como é que fica a situação agora? Bom, a situação, ele deverá ser afastado. O processo, que é a ação civil de improbidade administrativa, vai ter prosseguimento, em direção da prestação jurisdicional, da sentença. Eu encaminhei cópia do inquérito que eu produzi lá para a Procuradoria-Geral de Justiça. No dia 5, o doutor Rony, de outubro, despachou. Esse inquérito civil está em mãos da doutora Conceição Figueiredo. Eu não sei qual o desdobramento que ela deverá dar, possivelmente deverá pedir a instauração de inquérito policial, que deverá ir para a competência da DEOTAP, com acompanhamento do GAEC e dos promotores de Lagarto, se formos designados para acompanharmos. Promotor Antônio César Leite de Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista. Retornamos aos estúdios do Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Então, daqui a mais alguns poucos minutos, o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, deverá ser afastado do cargo. Se fizerem realmente auditoria para valer, e eu já propus na Assembleia, a Assembleia deve votar nos próximos dias a formação de uma comissão para acompanhar essas questões relacionadas a matadouros, não vai sobrar prefeito nenhum. Eu sempre soube que dinheiro de relação a matadouros e às feiras, pelo menos uma grande parte entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Eu vou repetir, entra e sai. Quando eu digo entra e sai, não estou dizendo que os prefeitos são ladrões, mas dinheiros pagos e saindo em espécie. Quem disser que é mentira minha, é mentiroso, eu gostaria que viesse para um debate ao vivo, aqui, comigo, no programa. Seja prefeito, secretário, de qualquer lugar, até da Conchinchina. Venha. Bota então o